Bom dia! Bom dia, crianças! Oh, minhas queridas crianças, quantas saudades! Tanto tempo! Graças a Deus que nós podemos retornar às nossas aulas para continuar com vocês, viu, meus queridos pequeninos? Oh, que coisa boa! Vocês sabem, né? Eu passei um tempo viajando. Depois eu cheguei, fiquei bastante doente, peguei uma gripe muito forte, também fiquei com um problema no meu joelho, que ainda estou, mas graças a Deus que tudo melhorou e estamos aqui de volta. Que alegria! Vamos continuar nossas aulinhas para esse ano de 2026 e que possamos estar firmes, não é? Sempre abundantes, confiando no Senhor, com alegria no Senhor. Mesmo diante dos problemas, dificuldades, vamos ficar confiando no Senhor. Amém, crianças? Graças a Deus por estar aqui com vocês novamente para continuar o nosso trabalho, tá bom? Então vamos hoje cantar a nossa musiquinha, né, que vocês já esqueceram. Vamos relembrar e depois nós vamos orar e nós vamos começar nossa primeira aula para o ano de 2026, tá bom, crianças? Vamos estudar um pouquinho sobre Jesus, a vida de Jesus. Então vamos cantar. Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. E vamos orar, vamos falar com Deus. Ó nosso Pai, nosso Deus amado, nosso Deus querido, chegamos a Ti hoje à noite, ó Pai, com gratidão, com louvores ao Senhor. Queremos agradecer, ó Deus, pela vida das nossas crianças, ó Pai. Nós Te louvamos por cada um dos alunos que ouvem a Tua palavra, que estão crescendo, aprendendo do Senhor. Graças Te damos, ó Pai, porque o Senhor nos ajudou a poder estar aqui novamente, ensinando, ó Pai, para os nossos pequenos. Abençoe, ó Pai, a nossa aulinha nesta manhã. Nos ajude, ó Pai, que possamos fazer tudo para louvar o Senhor. E que o nome do Senhor seja engrandecido. Nos abençoe, ó Pai, na nossa aula hoje. Abençoe todas as nossas crianças. Abençoe as igrejas, ó Pai, reunidas nessa manhã. Os pastores, ó Pai, os nossos missionários. Cuida mesmo, Senhor, de cada um. E obrigada, meu Deus, por tudo. Nós Te louvamos, ó Pai. Nós rendemos gratidão ao Senhor, porque o Senhor é bom. Louvado seja o Teu nome, para todos sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus, não é? Graças a Deus. Vamos cantar aquela música que nós cantamos algumas vezes o ano passado, não é? Que fala do nosso Jesus, nosso amado Salvador. Então vamos cantar. Cante com alegria. Vamos relembrar. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, tanto, tanto. Eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Amém, crianças? E é isso mesmo, o nosso Salvador, Ele nos ama tanto, não é? A Bíblia nos ensina que nós o amamos
porque Ele nos amou primeiro. Ele é o nosso amado Senhor, o nosso Salvador, que nos ama tanto e deu a sua vida só para nos salvar. Oh, que amor, que grande amor, o amor de Deus, o amor de Jesus. Amém, crianças? Oh, nós vamos cantar uma outra música que nós cantamos. Nós não cantamos essa muito, mas nós vamos cantar essa música hoje, tá bom? Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta. Com Ele ao céu eu vou. Mais uma vezinha. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta. Com Ele ao céu eu vou. Oh, que alegria, que esperança bendita, saber que um dia Jesus vai voltar e você, que já tem Jesus no seu coração, pode ir com Ele. Olha que esperança que nós temos em Jesus, o nosso Salvador. Crianças, esse ano de 2026, nós vamos trabalhar um pouquinho esse livro, tá? A vida de Cristo. E nós vamos conhecer um pouco, né, do ministério de Jesus, tá bom? Alguns milagres, né? As parábolas que o Senhor Jesus, o que Jesus fez aqui na terra, quando Ele veio aqui, como homem, 100% Deus, mas 100% homem, ali, fazendo tantas maravilhas, né? Fazendo o seu ministério. Então nós vamos trabalhar esse livrinho durante algum tempo, esse ano de 2026, tá certo? O ano passado nós trabalhamos algumas lições do Antigo Testamento. Hoje, esse ano, nós vamos trabalhar algumas lições do Novo Testamento sobre a vida de Jesus, tá certo, crianças? Então, hoje, nós vamos começar aprendendo um versículo da Bíblia. Ó, vocês já sabem, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Não vamos esquecer. E para não esquecer, vamos lembrar aquela música que a gente gosta de cantar? Cante comigo. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, sim, 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 a Bíblia é. Oh, sim, 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 a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é. E nós sabemos, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra viva. Crianças, nós já aprendemos também que a Bíblia, ela está dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento, não é verdade? A segunda parte é o Novo Testamento. E hoje nós vamos aprender um pedacinho que está na segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento. Oh, não, desculpa. Nós vamos aprender ainda hoje um pedacinho que está no Antigo Testamento, lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, tá certo? Eu vou abrir aqui no profeta Isaías, lá na primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento, e nós vamos aprender lá no livro de Isaías, capítulo 26, tá? Escuta o que diz aqui na palavra de Deus, Isaías, capítulo 26, versículo 4. Escuta o que diz Isaías, capítulo 26, versículo 4. Diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha, crianças, vou ler novamente. Confiai no Senhor perpetuamente,
Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Crianças, aqui tem uma palavra bem grande, não é? Difícil para os pequenininhos. Essa palavra perpetuamente. O que quer dizer perpetuamente? Perpetuamente é uma coisa que vai ser para sempre, não é? Nós podemos então pensar, confiai no Senhor sempre, para sempre. Por quê? Porque o nosso Deus não muda, Ele é imutável, Ele é uma rocha eterna, que vai continuar o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então, devemos confiar. Ó crianças, quando o profeta Isaías diz, confiai no Senhor perpetuamente, ou para sempre, ele está dizendo que nós devemos obedecer ao Senhor, nós devemos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, nós devemos andar com o Senhor, nós devemos nos alegrar no Senhor. Isso tudo faz parte de confiar no Senhor. Por que confiar no Senhor? Quem é o Senhor? O Senhor, a palavra Senhor, quer dizer o nosso Deus todo-poderoso, que tem todo o poder, que faz o que Ele apraz. E nós não precisamos desconfiar, não precisamos ficar preocupados, não precisamos ficar aflitos. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele cumpre sua promessa, Ele cumpre sua palavra e Ele diz que nós devemos confiar nele para sempre. Por quê? Porque Ele é uma rocha eterna, uma rocha que não se acaba, uma rocha que não muda, uma rocha que está sempre aí, firme, e nós devemos confiar nele. Então esse é o nosso pedacinho, tá bom, crianças? E nós vamos aprender o nosso pedacinho nesse momento, tá bom? Então, eu vou achar aqui no livro para ficar mais fácil para você, tá? Vamos ver e vamos também ouvir, tá certo? Então, olha aqui o nosso endereço, lá no Antigo Testamento, certo? Não é no Novo, mas é no Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia. Isaías 26, versículo 4, que diz o quê? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Se você achar tão difícil falar essa palavra tão grande, perpetuamente, você pode colocar o sinônimo, confiai no Senhor sempre. Sempre, cada dia. Vá confiando no Senhor para sempre. Por quê? Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é uma rocha eterna, uma rocha que não acaba, uma rocha que não muda. Ele é perfeito, Ele é eterno. Então vamos confiar e confiar sempre no Senhor. Tá bom, crianças? Aprendam, tarefinha para vocês. Estudem durante a semana, tome um tempinho e decore esse versículo, tá bom? A semana que vem a gente continua com o mesmo versículo para você ficar mais fácil de estar aprendendo. Mas vamos falar mais uma vezinha. Isaías 26, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Graças a Deus, o nosso Deus é uma rocha eterna e devemos confiar nele cada dia, não é? Cada dia, confiando no Senhor. Amém, crianças? Muito bem. Então vamos cantar mais uma vezinha essa música antes da nossa lição, tá bom? Vamos cantar juntos. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Isso mesmo, crianças, vamos ficar nessa esperança, não é? Que Ele vai voltar. E você está pronto? Preparado para ir com Ele? Graças a Deus, eu já estou pronta. Já faz um tempo, não é? Quando eu era muito jovem, entreguei minha vida ao Senhor. E Ele me salvou.
transformou minha vida. A mesma coisa Ele pode fazer com você. Ele é o Senhor. Está pronto para ajudar você. Está pronto para te dar vitória. Crianças, hoje nós vamos começar, não é? Vamos começar falando sobre Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Falando sobre o seu ministério, quando Ele estava aqui no mundo, aqui na terra. E hoje nós vamos pensar, não é? Primeiro milagre que o Senhor Jesus fez quando Ele estava aqui na terra. Crianças, olha, a cidade de Caná estava um alvoroço, as pessoas estavam correndo para lá e para cá. Crianças, estava tudo assim, muita agonia, muita confusão, muita correria. E por que será que estava todo esse alvoroço, toda essa correria? Sabe por quê, crianças? Lá na cidade de Caná ia acontecer um casamento. Olha, ia acontecer um casamento. E vocês sabem, não é? Quando a gente está convidado para um casamento, todo mundo está ali se preparando. Crianças, era assim. Os noivos, né, estavam prontos, se preparando para casar e sabiam que ia ser muitas coisas para preparar. Tinha que preparar roupa, costurar roupa, tinha que fazer convites, tinha que pensar na refeição, a comida que ia servir, os convidados, quantos que viriam. Crianças, era muita coisa. E eles estavam ali, né, preparando um casamento. Não se prepara de um dia para o outro. Demora, né, alguns meses as pessoas se preparando, os convidados também. E sabe, crianças, aquela família da noiva estava convidando muitas pessoas. A família do noivo também estava convidando muitas pessoas. A família da noiva e do noivo conheciam a família de Jesus. Então, muitas pessoas foram convidadas, inclusive Jesus. Ele também foi convidado com os seus discípulos. Maria, a mãe de Jesus, também foi convidada para aquela festa de casamento. E olha, crianças, todo mundo estava se preparando, todo mundo estava ansioso, até que finalmente chegou o dia daquele casamento. E o Senhor Jesus, que tinha sido convidado com seus discípulos, eles estavam se preparando, eles tinham que andar muito para chegar lá em Caná, no lugar onde ia ser o casamento. E Jesus, crianças, ele foi com seus discípulos. Os discípulos, quem eram eles? Os discípulos já conheciam Jesus. Por quê? Porque Jesus havia escolhido alguns para estar com eles. E o Senhor Jesus, ali com os seus discípulos, uma certa vez, a Bíblia diz que Jesus foi batizado lá no Rio Jordão. E quando ele foi batizado, alguns discípulos estavam ali. E eles ouviram, né? Quando Jesus foi batizado ali, e crianças, ao sair das águas, ouviu-se uma voz. Era a voz de Deus, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Eles sabiam que o Senhor Jesus não era qualquer um. O Senhor Jesus era o Filho Todo-Poderoso de Deus. Crianças, eles estavam tão contentes em poder ir àquele casamento com o Senhor Jesus. Todos estavam ali animados, caminhando com Jesus. E olha, naquela época, as estradas, crianças, não era como hoje, calçadas, asfaltadas. Não, as estradas eram de barro e tinha muita poeira. Por isso, crianças, na festa de casamento, eles sempre prepararam uma vasilhames, né? Vasilhames grandes, de pedra, com água, porque os visitantes, quando chegavam ali, antes de entrar na casa, precisavam lavar os pés, precisavam lavar as mãos, para ficar bem limpinhos, porque os pés ficavam cheios de poeira, certamente as mãos também. E então eles precisavam se lavar quando chegavam ali na casa. E crianças, Jesus estava indo ali, né, com os seus discípulos, os discípulos todos animados, muito contentes, sabendo que ali estava o Senhor Jesus, o Filho Todo-Poderoso de Deus, aquele que um dia veio, porque
ama o pecador. Aquele que um dia veio, simplesmente, crianças, para cumprir o seu propósito, que era morrer numa cruz. Aquele que era o único que podia salvar cada um dos discípulos. Eles sabiam disso, crianças, e hoje não é diferente. Nós podemos pensar que o nosso Salvador Jesus é aquele que veio também para salvar a cada um de nós, porque a Bíblia já nos ensina, não é? Que cada um de nós temos pecado e que o pecado nos separa de Deus. Já aprendemos que pecado são todas as coisas que não agradam a Deus, que mancham o nosso coração, nos separa de Deus. Muitas coisas que você pensa, muitas coisas que você fala, muitas coisas que você faz. E Deus fica triste, porque são coisas ruins que não agradam ao Senhor, como mentiras, não é? Desobediência, palavrões, pensamentos sujos, pegar aquilo que não é nosso e tantas coisas mais, crianças. Até quando você pensa alguma coisa que não foi boa, Deus já sabe. E isso mancha o nosso coração. Por isso que não somente os discípulos, mas também nós. A Bíblia nos diz lá em Romanos 3, versículo 10, não há justo nenhum sequer. Todos nós temos pecado e o pecado nos separa de Deus. Mas tão bom saber que Deus, Ele nos ama. Por amor, Ele mandou seu Filho ao mundo para nos salvar, porque Ele nos ama com amor eterno. Deus não ama o nosso pecado, mas Ele nos ama com amor eterno. E os discípulos sabiam isso, que ali estava, não um qualquer, mas aquele ali era o Filho Todo-Poderoso de Deus, o Senhor Jesus. E eles iam muito animados, né? Pela estrada, conversando, e todos ali tão felizes ao lado de Jesus. Maria também já estava a caminho, indo para aquela festa de casamento. E crianças, finalmente, né? Eles chegaram. Todos chegaram ali. Quando eles chegaram ali na festa, como eu já falei, lá fora tinha aquelas vasilhas grandes, né? De pedra com água, e ali estavam aqueles homens, os servos, que traziam ali aquela água, tiravam das vasilhas e davam aos hóspedes ali para ir lavando os pés, e ficavam limpinhos e assim entravam na casa. E crianças, lá na casa, dentro da casa, estava uma agitação. Oh, que coisa boa, né? Os convidados do noivo, os convidados da noiva. E crianças, os casamentos naquela época não era como hoje. Era bem diferente. Sabe, crianças, eles faziam uma marcha nupcial. A noiva, né? Ela desfilava pela rua, uma marcha. Ela ia à casa do noivo, onde ia ser realizado a festa de casamento. E também, crianças, hoje os casamentos duram só algumas horinhas, não é verdade? Mas naquela época, crianças, eram dias de festa. Era uma festa longa, demorada. E ali estavam todos aqueles convidados e chegando mais. E quem era o convidado principal? Sim, era Jesus, o Filho Todo-Poderoso de Deus. Oh, ele estava ali, porque ele foi convidado e ele queria mesmo participar daquela festa. Mas o Senhor Jesus, crianças, Ele é Deus. Sabemos que Ele estava aqui no mundo porque Ele precisou cumprir a vontade de Deus, cumprir o seu propósito, não é? De vir para morrer na cruz. Mas Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, que no princípio estava lá. Ele é o Criador. Crianças, foi Ele quem criou os céus. Foi Ele quem criou o mar, as estrelas, as árvores e as aves, ou as montanhas. Nós sabemos que toda essa criação, o Senhor Jesus estava presente na criação, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E sabemos que Ele veio sim com esse propósito, mas que o Senhor Jesus não ficou morto. Depois de tudo, tanto sofrimento, de ser morto naquela cruz, Ele foi sepultado. E depois de sepultado, o Senhor Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele viveu de novo, provando que Ele é Deus. Então estava ali, naquela casa, junto com aqueles noivos, aquele que é o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, o nosso Senhor, estava ali.
E crianças, cada momento chegava mais pessoas, e ali os servos estavam servindo, né? Certamente havia muita comida, estavam servindo ali alguns salgados, as pessoas, servindo também o vinho. Eles vinham, né? O vinho, crianças, era colocado assim em talhas, ó. E eles iam tirando ali das talhas, colocando nos jarros e levando para os convidados. E assim eles estavam, né? Fazendo, tirando todo aquele vinho e enchia os jarros, levava para os convidados e voltava, enchia de novo os jarros e levava para os convidados. Até que, de repente, ele estava ali, começou a pegar o vinho, mas quando ele enfiou ali a vasilha para trazer o vinho, não tinha mais vinho. Ele ficou assustado. Que isso? O vinho acabou? Não pode ser. O que vamos fazer agora? Eles ficaram assim desanimados, sem saber o que fazer. E ali um cochichou para o outro, um servo cochichou para o outro. Não tem mais vinho. O vinho acabou. O que vamos fazer agora? E eles ficaram ali muito apavorados, não podiam falar lá com o mestre-sala, estavam ali entre eles preocupados. E agora? Tantos convidados chegando e não tem mais vinho, o que vamos fazer? E naquele momento, Maria escutou que o vinho tinha acabado. Oh, crianças, quando ela escutou que o vinho tinha acabado, ela pensou logo em Jesus. Ela sabia que Jesus também era o Filho Todo-Poderoso de Deus. Ela sabia que ele podia fazer qualquer coisa. E ela tentou ajudar Jesus a resolver o problema. Então ela foi lá, né? Ela foi lá para falar com o Senhor Jesus. E ela falou para ele: Jesus, o vinho acabou. E agora o vinho acabou. Naquele momento, crianças, que ela falou assim, Jesus, ele olhou para Maria. Ele não foi grosseiro com a sua mãe, mas naquele momento ele queria que Maria lembrasse que ele não era apenas o filho de Maria, mas ele era o Filho Todo-Poderoso de Deus. E assim, crianças, ele falou para Maria: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ó, crianças, quando Jesus falou assim, foi simplesmente para lembrar Maria que ele era o Todo-Poderoso Filho de Deus e que só nele nós podemos confiar. E ele sabe o que tem que fazer na hora certa. Por isso, crianças, nós nunca devemos esquecer que o nosso Salvador Jesus é o Filho Todo-Poderoso de Deus e devemos confiar nele sempre. Como diz o nosso versículo: confiai no Senhor perpetuamente, porque o nosso Deus é uma rocha eterna. Ele é uma rocha perfeita, ele é uma rocha eterna, ele sabe o que tem que fazer, ele pode fazer qualquer coisa. Então ele refrescou a mente de Maria, falando assim. Mas Maria não ficou com raiva, Maria não ficou triste, ela simplesmente reconheceu: ele é o Filho Todo-Poderoso de Deus, ele sabe o que fazer, vamos confiar nele. Vamos confiar nele. Então ela disfarçou, saiu dali e ela falou para os servos: ó, façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. E crianças, a festa continuou. Os convidados estavam chegando. E o que será que Jesus fez? Certamente ele vai resolver o problema, mas a semana que vem nós vamos continuar com a nossa lição. Tá certo, crianças? Tá bom? E vamos recordar o nosso pedacinho? Vamos recordar. Isaías 26, 4, que diz o quê? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, 4. Então não esqueçam, estude durante a semana, tá certo? Pratiquem e vamos lembrar, vamos recordar. Vamos cantar novamente nossa musiquinha? Um dia lá na cruz. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta,
com Ele ao céu eu vou. Isso mesmo, crianças, fique nessa esperança. Ele vai voltar. Um dia desses ele vai voltar e você precisa estar preparado. Amém, crianças? O meio de se preparar é entregar sua vida a Jesus, viu? Creia que ele morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou. E um dia ele prometeu, ele vai cumprir sua promessa, ele vai voltar. E você tem que estar preparado para poder ir com ele. Amém, crianças? Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. É bom estarmos juntos novamente. Que Deus te abençoe durante esse ano. Deus cuida de você e de sua família, onde quer que você esteja. Amém? E a gente se vê na próxima semana. Vamos terminar. Até logo pra você. A nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Oh, crianças, tchau. Deus te abençoe. Boa semana.